Olá, seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco. Este que é o espaço que tem a leve pretensão... Um espaço fértil. Tudo bem, um espaço fértil e tem a leve pretensão de acolher ideias e uma discussão democrática aqui entre nós, os apresentadores e os convidados. Bem, como vocês podem perceber, eu, Zé Barreto, estou começando a apresentação hoje porque o nosso host, o nosso apresentador, elenco fixo aqui do podcast, o Lucas Tomazelli, não pode estar presente. Então esse episódio vai ter umas 5 horas, cara, porque sem o Lucas ficar 20 minutos, 15 minutos, a gente vai embora. Bem, e esse que já me interrompeu aqui é o Zico. Bom, Zico Neri, não estava no último episódio, bom estar de volta com vocês. De volta com vocês, né, pleonasmo. Bom estar aqui de volta, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as Gabis e todos os Cláudios. E vamos que esse episódio promete. Bom, nos pode ter tudo, né? Um dia a gente não tem o Zico, outro dia a gente não tem o Lucas. Tá ficando difícil. E para completar o time aqui hoje, nós queríamos aqui apresentar o Ayama, que está aqui com a gente hoje para falar sobre o nosso tema. Seja bem-vindo, Ayama. Galera, obrigado pelo convite. Vai ser uma alegria esse papo de boteco, tomando uma cervejinha, filosofando sobre os temas importantes da vida, sobre a nossa masculinidade, sobre o que nós representamos com a nossa corporeidade presente aqui nesse momento tão importante da nossa história humana, né? Então vai ser bacana. Claro, com certeza. Bem, e conforme o Ayama já iniciou, o tema de hoje é masculinidade, mas não é só masculinidade. É um termo composto que a gente vai falar hoje, que é a masculinidade tóxica. Exatamente. Então, a gente abriu aqui, conforme o costume, o nosso querido amigo dicionário. Vamos de Michaelis. Vamos lá de Michaelis, patrocina nós. Bem, eu vou ler primeiro a definição de masculinidade e depois a definição de tóxico, porque não existe as duas juntas. Mas é para isso que a gente tem esse episódio aqui para discutir isso. Vamos lá. Masculinidade. Atributo... Substantivo feminino. Substantivo Tem que feminino. fazer que nem o Lucas. Desculpa. Atributo de masculino ou másculo. Só tem essa definição. O Lucas ficaria muito feliz em ter só uma definição. Eu peguei a melhor parte, eu peguei a melhor palavra aqui. E aí sim, tóxico, adjetivo. Que envenena, que tem a propriedade de envenenar, venenoso. E 2, o que pode ou produz efeitos nocivos no organismo. Pois bem, então, juntando as duas palavras, pode-se perceber que não temos aí algo de bom, né? Então... Alguém vai sair poluído da história. Pois bem, então a gente resolveu aqui, a gente já fez o episódio de feminismo com a Mayara, que teve enorme repercussão aí, todo mundo falando e ouvindo sobre, é um dos nossos episódios mais escutados até agora. Inclusive... Acho que foi o podcast mais ouvido do universo. Eu vi umas estatísticas dessa aí que tá bombando no Spotify, tá bombando. Queria agradecer aí, só aumenta os nossos números de seguidores. Obrigado, Mayara, espero, já fica aqui o recado que queremos você de volta. E a gente trouxe o Ayama, que se apresenta um pouquinho pra gente, fala o que você faz, pra gente começar a iniciar essa conversa aí do que o famoso quem é você na fila do pão. Verdade. Então, eu sou terapeuta corporal, terapeuta tântrico, terapeuta de respiração, de som. O Tantra é uma filosofia comportamental muito antiga e que tem a ver com o feminino. O Tantra é feminino, uma filosofia de exaltação da Shakti, a dimensão do feminino. E esse trabalho ele é voltado para o desenvolvimento corporal, sensorial, a expansão da consciência a partir da não negação da nossa corporeidade, das experiências ligadas ao orgasmo, à sexualidade, à transcendência. Então é um caminho de meditação, o Tantra é um caminho de meditação sem abrir mão das experiências corporais, das experiências físicas. Muitos caminhos espirituais, terapêuticos, de autotransformação, de autocura, eventualmente ao se conectar com uma perspectiva espiritual e até por vezes religiosa, se esquece da sexualidade e eventualmente até a nega. Então o Tantra é um caminho que usa a sexualidade, que usa a nossa conexão com o corpo físico como um canal de transcendência, de autocura, de expansão da consciência.
Então eu venho nos últimos anos trabalhando grupos de desenvolvimento sensorial, corporal, trabalhando grupos de meditações tântricas, meditações ativas, que foi uma adaptação do Tantra para a nossa sociedade ocidental, muito baseada na visão do Osho também, que é uma referência dessa atualização do Tantra para o pensamento ocidental. Então a ideia é, com processos terapêuticos que utilizem o corpo como canal de cura e de autotransformação, levar as pessoas a se conectarem com a sua sexualidade, com a sua transcendência, com o seu corpo físico, mas também com a sua dimensão espiritual. Legal. E isso também está totalmente direcionado às relações interpessoais e sociais, né? Principalmente entre homens e mulheres ou do mesmo sexo. Com certeza. Hoje, por exemplo, já é um dia super importante. Hoje é o Dia Internacional do Orgasmo, o Dia do Orgasmo. Sim. E 78% das mulheres não chegam ao orgasmo. Ou fingem, ou algum tipo de bloqueio que se estabelece durante a relação. Mas falar no dia do orgasmo de que as mulheres não estão chegando ao orgasmo por N circunstâncias já é o primeiro passo para refletir sobre como a nossa masculinidade atrapalha ou impede esse processo que é fisiológico e é pessoal. Peraí, se 78% das mulheres não chegam ao orgasmo, eventualmente fingem... Porque para pensar, 78% das mulheres com quem você se relacionou, usando um parâmetro muito, muito grotesco, mas enfim, que 70% das mulheres que você tenha se relacionado não chegaram ao orgasmo em algum momento, ou nos seus relacionamentos, em 70% das vezes, essa parceira não chegou ao orgasmo, alguma coisa a gente tem com certeza. Porque o orgasmo é do outro, é algo que se produz na medida da troca. O que nós estamos fazendo, ou o que nós não estamos fazendo, para que essa experiência esteja deficitária? Porque não é o mesmo índice para os homens. Os homens, sim, eles estão chegando, eles chegam, às vezes até rápido demais, a ponto de a ponto de aumentar as estatísticas. De aumentar as estatísticas das mulheres que não chegam ao orgasmo. Então, assim, isso por si só já é um fator de pensar, cara, o que nós estamos fazendo de errado? Assim, o que está rolando? Qual parte dessa experiência da corporeidade, do toque, da afetividade, que nós não estamos acertando? Então, a ideia do Tantra como um caminho de conexão para isso, ele leva inevitavelmente à reflexão de como nós estamos agindo com o nosso masculino. Porque o Tantra é feminino por essência, ele é matriarcal, sensorial e desrepressor. É tudo que a gente está precisando para esse novo momento da sociedade, né? Então... Eu queria começar com uma provocação. Não, tudo como bem. Sempre. Vai lá. Provoque. E aí, para vocês dois, e depois eu vou falar também. O que é ser homem? Pode ir. Dá pra jogar essa pergunta pro final da conversa, assim, a gente debater outros temas. Porque não debate pronto. Eu posso falar de tudo que eu aprendi sendo o que era ser homem, e que hoje, pra mim, com certeza, não tem nada a ver com ser homem, né? Exato. A gente pode falar por oposição, o que não é ser homem. O que não é ser homem. O que não tem a ver com essa nova... Porque nós temos que também ligar a ideia de uma nova masculinidade. A gente sabe muito bem como a masculinidade do patriarcado se estabeleceu. Ela é autoritária, ela é autocentrada, ela é dominadora, controladora. Sim. Isso a gente sabe que já está ligado ao patriarcado e que foi a influência dessa perspectiva do que nós chamamos de masculino hoje. Essas heranças distorcidas do patriarcado. Eu acho que se a gente tirar o que não está dando certo desse masculino que já se excedeu, já gastou, talvez o que sobre disso seja o início dessa construção do novo masculino. Então, não sei, eu acho que eu falaria do que é ser homem dizendo o que nós não podemos mais fazer e ver o que sobra disso. Ver o que sobra, né? Por eliminação. Eu acho que é exatamente isso, né? Hoje a gente vê muito o que a gente faz de errado, mas tenta consertar e fazer algo diferente. Bem, então vamos lá, Zico. O que você entende hoje de tudo que você aprendeu e tal? Está aprendendo sobre o termo masculinidade tóxica? Então, bom, eu dei uma lidinha hoje, né? Hoje, assim, não só hoje, desde quando a gente decidiu o assunto. Então, basicamente, masculinidade tóxica, isso é legal falar, não sei se você tá com isso aí,
mas foi cogitado ser o termo, a palavra do ano, né, da Oxford. Então, a Oxford tem todo ano aí a palavra do ano. Desse ano? Era para ser a palavra de 2018. Tá. Então, em 2018 era para ser masculinidade tóxica e eles trocaram, ficou acho que em segundo lugar. E eu não lembro qual que era a palavra. Palavra ou expressão, tá? Eu vou confirmar daqui a pouco qual que foi a palavra fechada em 2018. Não foi pós-verdade, não? Pós-verdade? Pode ser. É possível? Pode ser. Não duvido. Né? É bem possível. Mas masculinidade tóxica, cara, é basicamente tudo isso que a gente está sofrendo como homem, né? E aí vamos colocar a gente no nosso lugar de fala, como homem, e que fica sofrendo velado porque a gente tem que aguentar. Então aquele momento que você quer chorar e você não chora, porque homem não chora. Aquela camiseta rosa que você acha super bonita e fala, pô, camiseta bonita, né? E alguém fala, homem não usa rosa. Aquela hora que você tá ouvindo música e você começa a bater o pezinho e alguém fala, para de bater o pé que homem não dança. Né? A masculinidade tóxica é exatamente isso. É reprimir o que você quer fazer porque você tem que ser másculo, você tem que ser viril, né? Você tem que ser macho. Né? É o famoso... Qualquer coisa que você ouviu, macho que é macho, daí pra frente é masculinidade tóxica. Legal. Eu fiz uma pesquisa antes, trouxe aqui um dossiê que o próprio Google divulgou em junho do ano passado, que fala a nova masculinidade e os homens brasileiros. E aí nela, o primeiro dado que ele dá é que 75% dos homens brasileiros entre 25 e 44 anos nunca ouviram esse termo, masculinidade tóxica. Porém, as buscas por esse termo estão crescendo expressivamente no Brasil. Só que isso lá fora já é buscado por muito mais tempo e com um número muito maior. Eu fiz aqui hoje mais cedo uma pesquisa muito rápida no meu Instagram, perguntando para as pessoas, né, fazendo aquelas enquetes, se as pessoas já ouviram esse termo. E aqui deu uma diferença. 72% diz que sim, 28% diz que não. Uma outra pesquisa também que eu fiz é se você tem dúvida ainda sobre o que é masculinidade tóxica. 86% respondeu que ainda tem dúvida sobre o que é isso. Por isso que existe esse episódio hoje pra gente desmistificar. Aí eu fiz uma outra pergunta, se ele acredita que a relação social entre homens e mulheres estão mais igualitárias. 83% diz que está e 17% falou que nunca acontecerá. Então, uau, 17% nunca acontecerá? É o povo pessimista, né, cara? E aí, a última pergunta é se você tem vontade ou interesse em saber mais sobre o assunto. 97% com certeza. Teve 3% que diz que não. Deve ser alguém que votou errado, sem querer. Não, tem algumas pessoas que mandaram mensagem pra mim, desculpa, eu apertei errado e tal. Mas é isso. E aí, vou, no decorrer do episódio, falando mais alguns dados. E aí, muita coisa aqui que eles citam que o ideal de masculinidade imposto está diretamente ligado à dificuldade masculina em falar de sentimentos e aos indicadores, e isso faz com que os indicadores de suicídio, por exemplo, sejam muito mais elevados dos homens do que entre as mulheres. É bizarro isso, né? Os manos estão se suicidando porque não estão dando conta de lidar com as novas formas, não conseguem falar. Mas eu vou me expor agora, eu sou um cara que eu não consigo falar de sentimento. Não consigo, assim, eu terminei um namoro ano passado e eu não consegui falar com quase ninguém sobre como eu me sentia quando eu tinha terminado o namoro. Eu lembro uma vez de ligar pro amigo meu, Cláudio, que era pra ele estar aqui hoje, mas ele não pôde vir. E aí eu falei, mano, vamos sair e tal. E eu falei, preciso falar pra alguém, preciso colocar pra fora. E a gente saiu, deu um rolê e tal, não lembro, acho que a gente saiu pra comer. E eu queria colocar pra fora que eu tava assistindo mal e eu não consegui falar. É louco isso. A gente quer expor, quer colocar pra fora e a gente não consegue... Né? A gente é criado que o homem não pode sofrer, não pode chorar, né? E aí criamos uma geração que não faz isso, né? De homens reprimidos. Sim. Reprimidos, totalmente. E isso é uma coisa básica do processo terapêutico. Toda repressão vira uma perversão. O cara que reprime, então ele reprime que ele tem dificuldade em se conectar com outro masculino, por exemplo. Ele reprime o abraço em outro homem, ele reprime o beijo em outro, ele cumprimenta os homens de lado, ele não consegue nem abraçar encostando o corpo inteiro, aí ele vai reprimindo isso. Essa repressão gera um bloqueio corporal